Milionário viaja para sua cidade favorita e encontra mendigo de 12 anos dormindo na praça abandonada. Era uma manhã quente de primavera, e um homem rico, conhecido por seu estilo de vida luxuoso, estava de volta à cidade que sempre considerou sua favorita. Uma cidade onde começou sua jornada e que, de alguma forma, o fazia se sentir mais humano a cada visita. Ele estacionou seu carro de luxo perto da praça central, onde, ao passar, algo inesperado chamou sua atenção. No meio daquela praça, em um local geralmente tranquilo, havia um garoto de no máximo 12 anos, dormindo sob um cobertor surrado, parecendo tão vulnerável quanto a cidade ao redor. O que parecia ser apenas uma simples cena de um garoto solitário dormindo rapidamente se transformou em algo que mudaria a vida do milionário. Ele se aproximou, tocou o ombro do menino e, quando o garoto acordou, seus olhos demonstravam mais sofrimento do que qualquer criança daquela idade deveria carregar. Sem saber o que fazer, mas com um impulso incontrolável, o milionário levou o garoto para um café, onde tentaria entender sua história. O menino, que se chamava João, estava fugindo de um orfanato, abandonado e maltratado, sem ninguém que se importasse com ele. No entanto, o que o milionário não sabia era que aquele encontro não seria apenas um ato de caridade, mas o começo de uma reviravolta que viria a desenterrar segredos do próprio passado da sua família. O garoto possuía informações que poderiam mudar tudo. Antes de continuar com essa história emocionante, curta esse vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A cada passo que o milionário dava para ajudar João, ele enfrentava desafios e questionamentos sobre sua própria vida e valores. O assistente do milionário, sempre cético, se opôs à sua decisão. A pressão aumentava à medida que o garoto começava a revelar detalhes que conectavam o passado do milionário com o presente de uma maneira inesperada. Mais tarde, o milionário descobriria que a verdade sobre seu passado estava mais perto do que ele imaginava, e o destino de João tinha uma ligação direta com a fortuna de sua família. Esse vínculo misterioso levou o milionário a tomar decisões difíceis, enfrentando obstáculos internos e externos. Cada vez mais, ele se via dividido entre suas riquezas e o vínculo com o garoto. Mas João possuía algo que nem o milionário entendia. Ele sabia mais sobre sua família do que qualquer outra pessoa. E, sem querer, o menino levou a questionar a própria identidade e os segredos que estavam escondidos por tanto tempo. Agora, com tudo em jogo, o milionário precisava escolher se continuaria sua vida isolada ou tomaria uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua história e a de João. Não era apenas uma escolha sobre dinheiro ou poder, mas sobre o que realmente importava na vida. Curta o vídeo, comente onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar tudo até o fim. Era uma manhã quente de primavera, o tipo de manhã que convidava uma caminhada tranquila por uma cidade conhecida por sua beleza serena e sua história de riqueza e cultura. O milionário sentia, todos os anos, o mesmo impulso de retornar àquela cidade, onde tudo começou. Era ali que ele passará sua infância, onde sua trajetória rumo ao sucesso fora construída a partir de um começo humilde. O calor do sol aquecia o seu rosto enquanto ele estacionava o carro de luxo, uma máquina imponente de última geração que contrastava com a simplicidade das ruas ao redor. A praça central estava calma, como sempre. Algumas pessoas circulavam, algumas crianças brincavam nas cercanias, e os artistas de rua começavam a se preparar para o dia. Para o milionário, o lugar sempre fora um refúgio, um lugar onde ele sentia a conexão com o passado e onde podia, por alguns instantes, se afastar de sua vida repleta de compromissos e pressões do mundo dos negócios. Ele observava o movimento da cidade, com os olhos fixos no horizonte, perdido em seus próprios pensamentos. Foi quando ele se aproximou de uma das árvores mais antigas da praça que algo fez parar abruptamente. Embaixo da sombra da árvore, sobre um cobertor surrado, estava um garoto. Ele não parecia estar ali por escolha. Não era uma criança que se acomodaria em uma praça, como tantas outras que ele via em sua cidade favorita. Não. Esse garoto estava ali por algo mais, algo profundo que o milionário não conseguia explicar. Ele se aproximou lentamente, o coração acelerado, mais pela curiosidade do que por compaixão imediata. O garoto, com roupas desgastadas e sujas, estava tão imerso em seu sono profundo que não percebeu a presença do homem. O milionário hesitou. Por um momento, pensou em simplesmente deixar o garoto ali, como tantos outros haviam feito antes. Mas algo o impeliu a agir. Ele não sabia o que exatamente, mas sabia que aquele momento não podia ser ignorado.
Com a ponta dos dedos, tocou levemente o ombro do garoto. A resposta foi imediata. Os olhos grandes e tristes do menino se abriram, fixando-se no milionário. O olhar era vazio, mas ao mesmo tempo tão profundo e cheio de dor que o homem não pôde deixar de se sentir atingido. O garoto não disse nada. Ele simplesmente observava, como se soubesse mais sobre o homem diante dele do que deveria. O milionário se abaixou até ficar ao nível do garoto. "Você está bem?", perguntou com um tom gentil, mas a resposta do menino foi um simples silêncio. Ele não parecia ter energia para responder, ou talvez não soubesse o que dizer. O homem olhou para os olhos do garoto e, por um instante, sentiu como se estivesse olhando para algo que sempre fora ignorado, a realidade de uma cidade que ele conhecia profundamente, mas que nunca realmente havia visto. "Você quer comer alguma coisa?", perguntou, ainda tentando romper o silêncio. O garoto, com um suspiro quase imperceptível, assentiu lentamente. Não havia ali raiva, nem um pedido desesperado. Apenas uma aceitação silenciosa de algo que, para ele, parecia ser a única opção. O milionário ajudou o garoto a se levantar. Seu corpo estava fraco e tremia levemente. Não era apenas a falta de comida que o afetava, mas a solidão e o abandono que o haviam marcado de maneira mais profunda do que qualquer desgaste físico. Juntos, caminharam até um pequeno café próximo, um local onde o homem costumava parar sempre que visitava a cidade. O cheiro do café fresco e o som suave de uma música de fundo davam ao ambiente uma sensação acolhedora, mas nada parecia ser capaz de aliviar o peso da situação. Ao entrarem no café, o dono, um homem de meia idade com uma expressão amigável, olhou para o milionário com curiosidade, mas não fez perguntas. Ele já conhecia o homem, sabia que ele sempre voltava à cidade, mas não sabia o que o havia motivado a trazer aquele garoto. O milionário fez um sinal para que o garoto se sentasse em uma das mesas, e foi até o balcão pedir algo simples para ambos. "Um café para mim e um chocolate quente para ele", disse, com um tom firme, como se isso fosse o mínimo que ele poderia fazer naquele momento. Enquanto esperava as bebidas, o milionário se sentou à mesa com o garoto. O silêncio se estendeu entre eles, mas dessa vez, era um silêncio mais confortável, mais tranquilo. O garoto olhava pela janela, como se esperasse algo. Talvez algo que o milionário ainda não entendesse. Eles aguardaram. Finalmente, as bebidas chegaram, e o milionário empurrou a caneca de chocolate quente para o garoto, que pegou com as mãos trêmulas e levou até os lábios. Ele não parecia saber o que fazer com aquilo, como se nunca tivesse tido algo tão simples como uma bebida quente antes. O milionário observava em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo, o que o havia levado até aquele ponto. "Qual é o seu nome?", perguntou o milionário, quebrando o silêncio, tentando estabelecer algum tipo de conexão com o garoto. "João", respondeu o menino com uma voz baixa, mas clara. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, processando o nome. Ele não sabia por quê, mas o nome parecia lhe causar uma sensação de déjà vu. Algo nele dizia que ele conhecia esse nome de algum lugar, mas ele não sabia explicar o porquê. A conversa não foi além de palavras simples no início. João contou, com certa relutância, que estava fugindo de um orfanato, um lugar onde ele havia sido maltratado, e não tinha para onde ir. O milionário, em silêncio, absorvia cada palavra, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto eles conversavam, uma sensação de algo muito maior pairava no ar. Não era apenas um encontro casual. Era um encontro que parecia ter sido planejado por forças além da compreensão de qualquer um deles. O milionário não sabia disso, mas aquele dia estava destinado a mudar não apenas sua vida, mas também a de João. E, embora ele não soubesse, o segredo que o garoto carregava com ele estava prestes a ser revelado, trazendo à tona uma história que o milionário jamais imaginaria. Após o breve encontro no café, o milionário e João passaram a se encontrar diariamente. A cidade estava em transformação. Os primeiros ventos de outono começaram a soprar, afastando o calor sufocante do verão e trazendo consigo um frescor que refletia no estado de espírito do milionário. Ele havia chegado à cidade buscando um tipo de reconexão consigo mesmo, um tempo para refletir sobre o que realmente importava em sua vida. Mas agora, o que deveria ser uma pausa tranquila se transformava em uma jornada inesperada. Nos primeiros dias, o milionário continuou a tratar João com a mesma atenção cuidadosa, oferecendo-lhe roupas novas, uma cama quente e comida.
Mas havia algo na maneira como o garoto olhava, algo que começava a inquietá-lo. O garoto não falava muito sobre si mesmo, e quando fazia, suas palavras eram simples, mas carregadas de um peso que o milionário não conseguia compreender. João era uma criança, mas parecia carregar o fardo de um adulto. O milionário tentou, por várias vezes, falar sobre o passado de João. Ele questionava o garoto sobre sua família, seus amigos, e como acabará indo parar no orfanato. Mas as respostas de João eram sempre evasivas. Ele falava muito pouco sobre o que realmente aconteceu. No início, o milionário pensou que era apenas o trauma de uma vida difícil, mas havia algo mais, algo que não conseguia identificar. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto eles caminhavam pelas ruas estreitas e antigas da cidade, que João finalmente rompeu o silêncio. O garoto olhou para o milionário com olhos que refletiam tanto medo quanto confiança e disse, de forma simples: "Você sabia que sua família ajudou a fundar o orfanato onde eu vivi?" Essas palavras atingiram o milionário como um soco no estômago. Ele parou por um momento, olhando o garoto como se estivesse tentando processar o que acabará de ouvir. Como o garoto sabia disso? Ele não conseguia entender. Nunca lhe fora dito nada sobre sua família estar envolvida com orfanatos ou instituições de caridade. Sua família, até onde ele sabia, nunca demonstrou interesse por essas causas. "Eu não entendo. O que você quer dizer com isso?" O milionário perguntou, a voz tremendo ligeiramente. João hesitou antes de responder. Eu encontrei um documento no orfanato. Tinha o nome da sua família lá. Dizia que eles financiaram a construção daquele lugar. Mas não era um lugar bom. Era cheio de coisas que não eram certas. O milionário ficou em silêncio, a mente girando, tentando entender as implicações daquilo. A conexão parecia impossível. Como o garoto sabia disso? Porque ele estava revelando algo tão específico, algo que nem mesmo ele sabia ao certo. Ao longo das semanas seguintes, o milionário começou a investigar mais sobre o que João havia dito. Ele contratou um investigador particular e, com o passar do tempo, a verdade foi se revelando, embora de maneira lenta e angustiante. Seu avô, um homem respeitado na cidade, havia sido uma figura proeminente nos anos anteriores, conhecido por suas doações generosas a várias causas. No entanto, algo muito sombrio estava enterrado no passado de sua família. O orfanato em questão, ao contrário do que todos pensavam, não era um abrigo para crianças necessitadas, mas sim um lugar onde práticas horríveis aconteciam sob o disfarce de ajudar os pobres. O milionário descobriu que seu avô, junto com outros empresários locais, havia sido cúmplice de um sistema que mantinha crianças em condições desumanas para aproveitar sua mão de obra em um ciclo de pobreza e abuso. O choque foi devastador. A realidade que ele tinha construído em torno da sua família, do legado de seu avô, desmoronava diante dos seus olhos. Ele não podia acreditar. Como poderia algo tão terrível estar ligado a um nome que ele sempre considerou sinônimo de respeito e poder? E o pior, o que isso significava para João? Naquela noite, ele ligou para o garoto. João, com uma expressão grave, aceitou encontrá-lo em um pequeno café que o milionário costumava frequentar para refletir. Quando o garoto chegou, o milionário não teve coragem de falar imediatamente. O silêncio entre os dois se estendeu por um longo tempo até que finalmente, João falou: "Você descobriu, não foi? Sobre o seu avô." O milionário assentiu, seus olhos nublados pela dor da revelação. "Como você sabia disso, João?" "Eu sabia, porque meu pai foi um dos que morreu naquele lugar. Eu só não sabia quem havia pago para ele estar lá." As palavras de João foram um golpe final. O menino, de alguma forma, estava ligado a tudo aquilo. Sua dor, sua fuga, o orfanato, tudo se conectava ao passado sombrio da família do milionário. O garoto, que parecia ser apenas uma vítima do destino, era mais do que aquilo. Ele carregava consigo um pedaço do próprio sofrimento da família do milionário, algo que o homem não sabia como processar. Mas, ao invés de se afastar, como muitos fariam, o milionário sentiu uma responsabilidade crescente. Ele sabia que precisava fazer algo para corrigir o erro de sua família. Não podia mais viver com a ideia de que a riqueza e o poder que ele possuía eram construídos sobre as cinzas de tantas vidas destruídas. "Eu vou consertar isso",
João. Eu prometo. Você não vai estar mais sozinho. João olhou para ele com uma expressão de ceticismo, mas também de esperança. Pela primeira vez, parecia que ele começava a acreditar que, talvez, a vida poderia ser diferente. Nas semanas seguintes, o milionário fez o que ninguém em sua família jamais havia feito. Ele se dedicou a reverter as injustiças do passado. Usou sua fortuna e influência para fechar o orfanato, garantir que as crianças que ali estavam fossem protegidas, e abrir novas instituições de apoio para os órfãos da cidade. Ele se comprometeu a restituir tudo o que sua família havia tirado, e mais. Mas, o mais importante, ele fez tudo isso ao lado de João, que, embora hesitante, começou a acreditar que talvez houvesse um futuro melhor para ele e para outros como ele. Com o compromisso feito, o milionário se viu imerso em um mundo novo e doloroso. O peso da responsabilidade de corrigir os erros de sua família e de oferecer uma vida melhor para João pesava constantemente em seus ombros. Cada vez que ele entrava em reuniões com advogados, assistentes sociais e autoridades da cidade para discutir como fechar o orfanato e reformular o sistema de acolhimento infantil, ele sentia o olhar crítico de João em sua direção. O garoto, que inicialmente parecia desinteressado ou até cético quanto ao futuro, agora observava o milionário com um olhar mais atento, quase como se estivesse esperando que ele falhasse. A jornada estava longe de ser simples. O sistema estava enraizado, e muitos poderosos da cidade, que se beneficiavam dos fundos provenientes das práticas do orfanato, estavam dispostos a resistir à mudança. O milionário teve que enfrentar forças políticas e econômicas que estavam profundamente conectadas aos erros do passado. Mas isso não o impediu. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa e que João, de alguma forma, também dependia do sucesso dessa missão. Durante esse período, a relação entre os dois foi se transformando. João começou a abrir um pouco mais seu coração, embora, por vezes, ainda se fechasse em seu próprio mundo de dor. O milionário, por sua vez, passou a ver nele algo além do garoto abandonado. Viu uma força silenciosa, uma resiliência que ele nunca imaginou que poderia existir em alguém tão jovem. Havia algo poderoso nos olhos de João. Algo que o fazia acreditar que, por mais difícil que fosse o caminho, ele estava no lugar certo. O progresso não foi imediato. Cada vitória vinha acompanhada de obstáculos. Na primeira reunião com a prefeitura para discutir o fechamento do orfanato, o milionário se deparou com a resistência feroz de um político influente, que já havia sido beneficiado por doações do avô do milionário. O político tentou de todas as formas reverter as discussões, sugerindo que o orfanato era, na verdade, uma instituição fundamental para a cidade, algo que ajudava a manter a ordem e a limpeza das ruas. O milionário não se deixou intimidar, mas o desgaste emocional era evidente. Ele sabia que, por trás da resistência política, havia mais do que apenas uma defesa de um sistema. Havia a tentativa de proteger interesses que sempre foram movidos pela ganância e pela exploração. Ao mesmo tempo, João começou a mostrar sinais de evolução. Ele frequentava a escola pela primeira vez em muitos anos, sendo acompanhado por um tutor contratado pelo milionário, e começava a desenvolver um gosto por algumas atividades, como desenhar. João desenhava imagens simples, mas com um significado profundo. Seus desenhos eram cenas de paisagens, de lugares onde ele nunca estivera, de um futuro que talvez ele imaginasse, mas que ainda parecia distante. Era uma expressão silenciosa de seus sentimentos mais profundos. Ele ainda não se permitia totalmente confiar no milionário, mas começava a perceber que talvez pudesse haver uma chance de reconstruir sua vida. Durante um desses dias, enquanto o milionário observava João desenhar em silêncio, ele percebeu que, de certa forma, as duas vidas estavam entrelaçadas agora. Ele não estava apenas salvando uma criança. Ele estava reconstruindo sua própria história, redimindo o legado da sua família, e isso tinha um peso que ele não poderia mais ignorar. O garoto não era apenas uma vítima de circunstâncias, ele estava lhe ensinando algo muito mais importante: o valor do perdão, da mudança e da responsabilidade. A jornada também trouxe consigo momentos de vulnerabilidade do milionário. Em várias ocasiões, ele foi forçado a confrontar os próprios demônios. O medo de falhar, a insegurança sobre suas próprias intenções e o peso da responsabilidade tornavam as noites longas e insones. Às vezes, ele se perguntava se o que estava fazendo era o suficiente. Seria possível realmente corrigir os erros de sua família? Ele estava sacrificando sua própria paz por um bem maior, mas seria esse o caminho certo?
Essas questões o perseguiam, mas também alimentavam a sua determinação. Ele sabia que o caminho à frente era longo, mas estava disposto a seguir. Com cada vitória, por menor que fosse, ele sentia que estava mais perto de alcançar o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, com cada conquista, surgiam novos desafios, como se o destino testasse sua fé e sua coragem. Em um dia particularmente difícil, após uma série de reuniões infrutíferas com autoridades da cidade e resistência de alguns empresários locais, o milionário se retirou para o jardim da casa onde estava hospedado, longe dos olhos de João. Lá, sozinho, ele permitiu-se uma pausa, uma chance para refletir sobre tudo o que estava tentando alcançar. O vento frio de outono balançava as árvores, e ele se sentou em um banco, olhando para o horizonte, como se pudesse encontrar ali a resposta que tanto procurava. Nesse momento, João apareceu. O garoto estava com um desenho nas mãos, e, sem dizer uma palavra, se sentou ao lado do milionário. Ele entregou o desenho a ele, e o milionário o olhou com atenção. Era uma imagem simples, mas profunda. A árvore que eles tinham visto juntos no primeiro dia, com as raízes profundamente entrelaçadas no solo, mas com um ramo que se estendia para o céu. "Você vai conseguir", disse João, finalmente quebrando o silêncio que pairava entre eles. O milionário olhou para o garoto, surpreso com as palavras. Não era uma frase de consolo vazia. Era uma declaração de fé, algo que ele nunca imaginaria vindo de alguém que viverá tanto sofrimento. "Eu vou conseguir", repetiu o milionário, agora mais convicto do que nunca. O menino olhou para ele, com um sorriso tímido. "Eu confio em você." Aquelas palavras, simples mas poderosas, foram o que o milionário precisava ouvir. Ele não estava sozinho nessa jornada. E, com a força de João e sua determinação renovada, ele sabia que poderia vencer qualquer obstáculo à frente. Com os primeiros passos dados, o milionário sentia-se mais firme em sua missão de corrigir os erros do passado. Mas, à medida que avançava, ele percebeu que as forças contra ele eram muito maiores do que imaginava. A cidade, que inicialmente parecia um lugar acolhedor e cheio de boas memórias, escondia suas próprias sombras. As pessoas que ele considerava suas aliadas ou que pareciam apoiar sua causa começaram a mostrar resistências sutis, sinais de que nem todos estavam dispostos a abandonar os antigos métodos que alimentavam o sistema que ele queria destruir. A principal resistência veio da poderosa família que ainda controlava a maior parte dos negócios na cidade. Eles eram aliados antigos do avô do milionário e tinham sido beneficiados por anos de práticas questionáveis. A rede de influências que essa família mantinha era vasta, e o milionário logo descobriu que sua causa estava sendo minada em todas as frentes. Sabotagens discretas, notícias falsas espalhadas pela mídia local, e até rumores espalhados nas redes sociais começaram a surgir. Eles não estavam apenas lutando contra ele por interesses financeiros, estavam tentando destruir sua reputação e convencer a população de que ele estava apenas tentando apagar a história. A luta que se desenrolava em frente aos tribunais e escritórios administrativos da cidade rapidamente se tornou uma guerra de desgaste emocional e psicológico. Cada passo que o milionário dava em direção à reestruturação do sistema de acolhimento infantil era contestado. Ele já não estava mais apenas combatendo um sistema corrupto, mas uma rede de interesses profundamente enraizada. Durante uma reunião crucial com o conselho da cidade, que deveria aprovar a proposta de fechamento do orfanato e a redistribuição dos recursos para novas instituições, o milionário enfrentou uma resistência feroz. Um dos membros do conselho, um homem idoso com anos de envolvimento com a família do milionário, usou todos os artifícios para questionar a integridade de seu plano. "Você quer destruir tudo o que seus antepassados construíram? Isso é traição", disse o homem, com voz grave, deixando claro que o milionário estava enfrentando mais do que apenas uma simples oposição política. "Não se trata de destruir o legado da minha família", o milionário respondeu com firmeza. "Se trata de dar a essas crianças uma chance de viver uma vida digna. Não vou permitir que mais vidas sejam sacrificadas por um sistema que já deveria ter sido abolido há muito tempo." O conflito se intensificava. À medida que o milionário se envolvia mais com as questões administrativas e legais, ele percebia que cada vitória vinha com um preço emocional cada vez mais alto. As ameaças começaram a se tornar mais concretas, com ligações anônimas, mensagens de intimidação e até tentativas de manipulação pública. As velhas práticas de chantagem, que ele nunca imaginara em sua própria cidade, começavam a se tornar realidade.
Mas mesmo diante dessa oposição feroz, havia um alicerce no qual o milionário se ancorava: João. O garoto, que inicialmente era uma vítima em sua própria história, agora começava a entender que o que ele vivia não era apenas sobre a superação pessoal, mas sobre reescrever uma narrativa histórica, e com isso, garantir um futuro melhor para todos os meninos e meninas que haviam sofrido o mesmo que ele. João começou a se envolver mais nas ações do milionário. Ele, que antes parecia distante e desconectado da luta, agora trazia consigo uma energia nova. Ele acompanhava o milionário nas reuniões, participava das discussões e até ajudava a organizar algumas iniciativas para arrecadar fundos e atrair apoio para o projeto. O garoto, agora com uma nova confiança em si mesmo, parecia ser a peça que faltava para o milionário, aquele ponto de luz que o motivava a continuar, mesmo nos momentos mais sombrios. Num desses dias de resistência implacável, o milionário decidiu fazer uma visita surpresa ao orfanato que ainda existia na cidade. Ele queria sentir, de fato, o impacto que sua missão tinha sobre o lugar e sobre as crianças que ali viviam. Quando chegou, foi recebido com um ar de desconfiança pelos funcionários. O lugar estava em um estado deplorável, como ele imaginara. Mas o que o impressionou foi o olhar de algumas das crianças, que o observavam com esperança, mas também com receio. Elas não sabiam o que esperar, e o milionário se viu diante de uma realidade ainda mais dura do que imaginava. As crianças não estavam apenas abandonadas fisicamente, mas emocionalmente, estavam perdidas, sem confiança nas palavras dos adultos. Foi então que ele teve uma ideia. Se ele pudesse trazer à tona a história do próprio orfanato, mostrar o quanto aquele sistema estava falido e cruel, talvez pudesse gerar uma mobilização real por parte da população e das autoridades. Ele sabia que estava lidando com uma situação delicada, mas era a única maneira de envolver as pessoas na causa. Ele começou a trabalhar em um projeto que reunisse testemunhos, fotos antigas e documentos, mostrando a realidade sombria do orfanato. Ele sabia que, ao expor a verdade, as coisas poderiam mudar. Mas enquanto o milionário trabalhava incansavelmente para desmantelar o sistema, João estava começando a lidar com seus próprios demônios. Durante uma conversa em que os dois estavam em seu escritório, o garoto revelou algo que ele nunca havia dito antes: "Eu não posso esquecer o que aconteceu comigo no orfanato. Não sei se algum dia vou conseguir." Essas palavras foram como um golpe para o milionário, que sentiu, pela primeira vez, a fragilidade de João. Mas, ao invés de se afastar, o milionário segurou sua mão, apertando com firmeza, e disse: "Você não está sozinho. Não importa o que tenha acontecido no passado. Juntos, vamos criar um futuro em que você possa ser livre dessa dor." João olhou para ele, com os olhos um pouco marejados, mas com um sorriso tímido. "Eu acredito em você. Eu sei que você vai conseguir." Essas palavras, simples mas poderosas, foram o que realmente reacenderam a chama da esperança no coração do milionário. Ele não estava mais lutando por uma causa vazia ou por uma redenção pessoal. Ele estava lutando por algo muito maior: o direito de cada criança a um futuro melhor. Com a ajuda de João, o milionário passou a reunir mais apoio da população. Cada vez mais pessoas se uniam à causa, entendendo que era hora de corrigir os erros do passado e dar um futuro digno a todos os meninos e meninas. As autoridades da cidade, pressionadas pela crescente mobilização popular, começaram a ceder terreno, e a luta do milionário ganhava força. A resistência ainda estava lá, mas o milionário sabia que, com cada passo dado, o fim da jornada estava mais próximo. Ele havia transformado a dor e a tragédia de João em um movimento coletivo, algo que não poderia mais ser detido. Com o apoio de João e o crescente engajamento da população, o milionário começou a perceber que, embora ainda enfrentasse resistência dos poderosos, havia algo diferente acontecendo. Ele não estava mais sozinho nessa luta. A cidade, que antes parecia indiferente ou até cúmplice dos abusos do passado, agora começava a se mobilizar. Ele começou a perceber, com surpresa e gratidão, que muitos cidadãos comuns se tornavam aliados. Mães, pais e até pessoas idosas, que tinham sido testemunhas da negligência do antigo sistema, estavam começando a falar abertamente sobre as atrocidades que o orfanato cometia. João, com seu jeito quieto e reservado, mas com uma força silenciosa, foi uma das razões dessa mudança. Ele se tornou a face da causa. Sua história tocava as pessoas de forma visceral. As crianças que haviam vivido nas mesmas condições que ele agora viam nele uma espécie de símbolo de resistência.
Ele começava a dar entrevistas para os jornais locais, aparecendo em reuniões comunitárias e até mesmo falando em escolas sobre o que havia acontecido e como as coisas poderiam ser diferentes. O milionário sabia que isso era essencial para o movimento, mas também sentia uma carga emocional pesada. A cada dia, as lembranças de sua família e o peso da responsabilidade de corrigir os erros do passado eram mais presentes. Ele já não estava mais apenas falando sobre um legado de riqueza, mas sobre um legado de dor e injustiça. E, ao lado de João, ele se sentia obrigado a corrigir esse legado. Foi em uma reunião pública, cheia de moradores da cidade, que o milionário fez seu discurso mais impactante até aquele momento. O evento foi organizado para arrecadar fundos e atrair mais apoio à causa, mas também era uma oportunidade para ele deixar claro seu compromisso com a mudança. Quando subiu ao palco, sua voz tremia ligeiramente, mas sua determinação era inabalável. Hoje, estou aqui não apenas como um milionário que busca mudar o destino de uma criança, mas como alguém que deseja reescrever a história da minha família e da nossa cidade. Meus ancestrais contribuíram para um sistema que destruiu vidas, que negou sonhos, que afastou a dignidade de centenas de crianças. Não podemos mais aceitar isso. Não posso mais permitir que o legado da minha família seja esse. Precisamos olhar para o futuro e garantir que as futuras gerações cresçam em um lugar onde possam ser verdadeiramente livres e felizes. O silêncio na sala era palpável. Mas logo as palmas começaram a surgir, lentamente, como uma onda de apoio crescente. O milionário sentiu um alívio profundo. O medo de ser julgado ou de ser considerado um traidor de sua própria história ainda estava ali, mas agora era substituído por um sentido renovado de propósito. Ele sabia que a mudança não seria fácil, mas tinha certeza de que estava fazendo o que era certo. Nas semanas seguintes, o movimento ganhou força. Várias campanhas foram organizadas, arrecadando dinheiro e apoio para a construção de novos centros de acolhimento. O orfanato foi finalmente fechado, e uma nova instituição foi criada, onde as crianças não seriam mais tratadas como mercadoria ou usadas como mão de obra barata. Mas o que mais emocionou o milionário foi ver João participar ativamente da inauguração do novo centro. Ele, que antes era apenas um garoto marcado pela dor, agora era um símbolo da mudança. Em uma cerimônia que aconteceu no novo centro de acolhimento, João subiu ao palco, com um sorriso tímido, mas genuíno. Ele olhou para o público, para as autoridades que haviam finalmente reconhecido a gravidade do problema, e falou com uma clareza que impressionou a todos: "Eu sei o que é viver sem esperança. Eu sei o que é sentir que você não tem um futuro. Mas, agora, olhando para todos vocês, eu sei que isso pode mudar. Eu posso mudar. E vocês também podem mudar. Porque juntos, a gente pode fazer o impossível acontecer." Essas palavras tocaram o coração de todos os presentes. Para muitos, João não era apenas o garoto que havia vivido no orfanato. Ele era agora o garoto que inspirava toda uma cidade a ser melhor, a acreditar que o futuro poderia ser diferente. O milionário, com a emoção transbordando, se aproximou de João no palco e colocou a mão sobre o ombro dele, como um sinal de apoio e de reconhecimento. Ele sabia que aquela jornada ainda não estava concluída, mas também sabia que já haviam alcançado algo significativo. E, mais importante, sabia que João agora tinha um lugar no mundo. Um lugar onde sua voz era ouvida e respeitada. O tempo que se seguiu foi de grande mudança para a cidade. O movimento gerou discussões em várias esferas da sociedade, incluindo políticas públicas para garantir que tais abusos nunca mais acontecessem. A história de João e do milionário se espalhou por todo o país, inspirando outras cidades a questionar o modelo de acolhimento infantil e a lutar por um sistema mais humano. Mas o mais significativo de tudo foi a transformação interna dos dois. O milionário, que começara sua jornada com um desejo egoísta de dar a João uma vida melhor, agora se via redimido. Ele percebeu que, ao ajudar João a encontrar a sua própria força e propósito, ele mesmo havia encontrado os seus. A cidade havia mudado, mas ele também havia mudado, de dentro para fora. João, por sua vez, já não era mais o garoto assustado e perdido que havia encontrado um estranho na praça. Ele era agora um jovem com uma missão, alguém com a força para olhar para o futuro e acreditar que as cicatrizes do passado não precisavam definir quem ele seria. A história de João e do milionário não era apenas uma história de redenção e transformação. Era uma história de coragem, de enfrentamento das próprias sombras, e de como o poder de um único gesto, um gesto de mudança,
de coragem e de amor, poderia transformar uma vida e, em última análise, uma cidade inteira. O verão passou, trazendo consigo uma sensação de renovação para a cidade. O novo centro de acolhimento prosperava, e a população começava a se acostumar com a ideia de um novo modelo de cuidado com as crianças. No entanto, o milionário sabia que a luta ainda não havia terminado. A resistência, embora enfraquecida, ainda estava presente, e os ecos do sistema antigo continuavam a reverberar. O mais difícil era entender que a mudança não aconteceria de maneira instantânea. Embora a legislação tivesse começado a se ajustar e houvesse uma maior conscientização pública, a implementação das novas políticas ainda estava em andamento. Havia muito a fazer, desde a reestruturação de outros orfanatos na região até a criação de programas educativos e de integração social para as crianças que saíam desses centros. O milionário sabia que essa era uma batalha de longo prazo, mas agora, ao lado de João, ele sentia que a causa estava mais forte do que nunca. João, que havia sido o símbolo da mudança, agora se via em um papel ainda mais importante. Ele se tornará uma voz ativa, ajudando a organizar eventos de arrecadação, participando de palestras e até começando a realizar cursos de pedagogia e psicologia infantil. Era como se ele, finalmente, estivesse vivendo seu propósito. Quando perguntavam o que ele queria ser no futuro, sua resposta era simples: eu quero ajudar as outras crianças a terem o que eu nunca tive. O milionário, por sua vez, começou a se afastar das questões políticas diretas. Embora ainda fosse uma figura importante nos bastidores, ele sabia que sua verdadeira contribuição estava em garantir que as ações continuassem, que as decisões certas fossem tomadas e que os recursos necessários estivessem disponíveis. Sua jornada estava se tornando mais silenciosa, mas igualmente crucial. No entanto, um novo obstáculo surgiu. Durante uma visita ao centro, o milionário recebeu um telefonema inesperado. Era um aviso sobre uma possível investigação das finanças do projeto. Os registros financeiros haviam sido analisados por um auditor externo, e havia alegações de que recursos estavam sendo mal administrados. Sem saber como reagir, o milionário se viu diante de uma possível crise. Ele sabia que tudo o que estava fazendo era legítimo, mas, na política, qualquer erro, por menor que fosse, poderia ser usado contra ele. As alegações de má administração financeira começaram a circular rapidamente. Alguns membros da comunidade, ainda desconfiados das mudanças, passaram a questionar a transparência das operações. O milionário, que por tanto tempo se sentirá confiante em seu objetivo, agora se via em uma posição vulnerável. Seria possível que a mudança fosse interrompida antes de se consolidar? Em uma reunião de emergência, o milionário explicou tudo o que sabia. Ele havia contratado os melhores auditores e especialistas financeiros para garantir que as ações do centro de acolhimento fossem bem administradas. Contudo, a pressão da mídia e de alguns políticos opositores começou a tornar-se insuportável. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. João, vendo a angústia do milionário, decidiu que não poderia deixar que ele enfrentasse essa batalha sozinho. Vamos mostrar a todos a verdade, disse ele, com a firmeza que havia se tornado característica dele. João sugeriu que, juntos, eles fizessem uma apresentação pública, trazendo os próprios auditores e explicando todos os processos de forma transparente. O milionário estava inicialmente relutante. Ele temia que isso pudesse ser mal interpretado, mas sabia que João estava certo. A melhor maneira de enfrentar a crise seria com total transparência. Nos dias seguintes, João organizou a apresentação. Ele fez questão de se envolver em todos os detalhes, desde o design dos gráficos até a elaboração do discurso. O milionário estava impressionado com a dedicação e a maturidade do garoto. Ele começava a perceber o quanto João havia amadurecido ao longo desse processo. No grande dia da apresentação, a sala estava cheia de jornalistas, autoridades locais e membros da comunidade. O clima estava tenso, mas João e o milionário mantiveram a calma. Quando começaram a expor os detalhes financeiros, com a ajuda de auditores independentes, a tensão foi gradualmente se dissipando. Eles mostraram os registros, as planilhas detalhadas e explicaram cada transação. O público foi surpreendido com o nível de organização e transparência demonstrado. Ao final da apresentação,
O milionário fez um último apelo. Estamos aqui para garantir que o futuro das crianças da nossa cidade seja diferente. Se houve algum erro no passado, estamos corrigindo. Se houve algo que não ficou claro, estamos aqui para esclarecer. Mas, mais importante, estamos fazendo isso com o coração. Porque acreditamos que cada criança merece um futuro melhor. A resposta foi imediata. As alegações de má administração foram rapidamente desmentidas, e a confiança na gestão do projeto foi restaurada. As vozes opositoras se calaram, e muitos que estavam em dúvida sobre o sucesso do projeto passaram a se unir à causa. No entanto, o milionário sabia que essa vitória era apenas uma das muitas que precisariam ser conquistadas. Ele também sabia que o caminho à frente seria ainda mais difícil. O sistema antigo, por mais enfraquecido que fosse, não desistiria facilmente. Por enquanto, porém, ele e João haviam superado mais um obstáculo. E, ao olhar para o futuro, ele sentia uma esperança renovada. A mudança estava acontecendo. Não de uma vez, mas a cada dia, a cada passo. E ele sabia que, com a ajuda de João e da cidade, eles seriam capazes de enfrentar qualquer desafio que surgisse. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam lado a lado pelos jardins do novo centro de acolhimento, o milionário olhou para João e disse: "Você sabia que estava destinado a grandes coisas, não sabia?" João sorriu, sem resposta, mas com o brilho nos olhos de quem sabia exatamente o que significava acreditar no futuro. Com o alívio da crise financeira para trás, o milionário e João começavam a respirar com mais tranquilidade. Mas a paz que experimentavam era frágil. O passado de João, ainda recente e doloroso, voltava a assombrá-lo de formas inesperadas. Embora sua vida estivesse agora muito mais equilibrada, ele começava a sentir o peso de tudo o que tivera que deixar para trás, incluindo o próprio orfanato. Ele ainda não conseguia entender completamente a magnitude das cicatrizes que o sistema anterior deixara nele, mas com o passar do tempo, ele começava a perceber que esses traumas não podiam ser apagados da noite para o dia. O milionário notou que João parecia mais introspectivo nas últimas semanas. Ele, que sempre fora uma força motivadora dentro do movimento, agora se retirava em momentos de silêncio, quase como se estivesse tentando resolver algo dentro de si mesmo. O milionário sentia uma leve angústia ao vê-lo dessa maneira, porque sabia que, embora a cidade tivesse mudado, o garoto ainda estava lidando com uma batalha interna profunda. Em um daqueles dias silenciosos, o milionário decidiu conversar com João. Eles estavam caminhando pelo jardim do centro de acolhimento quando o milionário se virou e perguntou suavemente: "João, tem algo te incomodando? Você parece mais distante ultimamente." João parou e olhou para o horizonte, como se buscasse as palavras certas. Ele estava hesitante, mas sabia que era hora de enfrentar o que sentia. "Às vezes, eu me pergunto, será que eu realmente consigo deixar para trás tudo o que aconteceu no orfanato? Será que as pessoas vão me ver apenas como o garoto que venceu, ou elas ainda vão me lembrar do meu passado?" O milionário sabia que essa era uma questão importante. João não estava apenas lidando com o trauma de seu passado, mas também com a expectativa de todos ao seu redor. Ele não era mais apenas uma criança órfã, ele era agora um símbolo de superação. Mas o peso desse símbolo estava começando a ser pesado demais para ele carregar sozinho. "João", disse o milionário com calma, "você não precisa carregar essa responsabilidade sozinho. Não há vergonha em olhar para o passado, refletir sobre ele e aprender com ele. Você não é o que os outros pensam que você é o que escolhe ser. E você tem feito escolhas incríveis." João olhou para ele com os olhos cheios de emoção. As palavras do milionário eram um bálsamo para sua alma. Mas ainda havia algo dentro dele que não podia ser facilmente curado. Ele sentia uma solidão interior, um vazio que o novo começo ainda não preenchia totalmente. Nos dias que se seguiram, o milionário pensou muito sobre a situação de João. Ele sabia que o garoto precisava de mais do que apenas apoio moral. Ele precisava de uma terapia mais profunda, algo que o ajudasse a lidar com seus sentimentos de forma mais estruturada. E, ao perceber isso, ele procurou um especialista em trauma infantil que pudesse acompanhar João durante sua recuperação emocional. Enquanto isso, o trabalho no centro de acolhimento continuava a crescer. O novo sistema estava sendo cada vez mais reconhecido como modelo para outras cidades, e o milionário começou a viajar para outras localidades,
oferecendo seu apoio e experiência para transformar outros sistemas de acolhimento. Ele sabia que sua missão não terminaria ali, mas que a mudança começava a se espalhar, e ele estava determinado a fazer parte disso. João, embora ainda com seus conflitos internos, começou a participar mais ativamente do trabalho no centro. Ele fez novos amigos, crianças que passavam por situações semelhantes às que ele havia vivido. Ele se tornou uma figura importante para essas crianças, não apenas como modelo de superação, mas como alguém que realmente as entendia. Mas os desafios de sua própria jornada ainda estavam longe de ser superados. Uma noite, enquanto o milionário estava em uma de suas viagens, ele recebeu uma ligação urgente de João. O garoto havia se envolvido em uma discussão no centro com outros jovens. Quando o milionário chegou, encontrou João sentado na sala de terapia, com os olhos avermelhados de tanto chorar. Ele parecia fragilizado, como se estivesse lutando com algo que ele não conseguia expressar. "Eu não consigo. Eu não sei o que fazer", disse João, entre soluços. "Eles olham para mim e acham que eu sou forte. Mas e se eu não for? E se eu for apenas uma mentira para eles?" O milionário se aproximou de João, sentado ao seu lado. Ele sabia que essa não era apenas uma crise momentânea. Era o reflexo de um sofrimento profundo. "João", disse ele suavemente, "não precisa ser forte o tempo inteiro. Às vezes, ser vulnerável é a coisa mais forte que você pode fazer. O mundo não espera que você seja perfeito, e nem você precisa ser." João olhou para ele, surpresa pela resposta. "Mas e as crianças que eu ajudo? Elas precisam de alguém forte, alguém que as inspire." "Você já as inspira", respondeu o milionário. "Mas inspira não pelo que você esconde, mas por aquilo que você compartilha. Elas não precisam ver você como alguém sem falhas. Elas precisam ver que você é real, que você também tem dificuldades, mas que, mesmo assim, você continua tentando. Isso é o que faz a diferença." Essas palavras tocavam o coração de João de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele sempre pensara que precisava ser perfeito para ser digno de ajudar os outros. Mas agora, ele começava a entender que sua vulnerabilidade poderia ser sua maior força. Ele podia ser real, ele podia se permitir ser frágil, e ainda assim, ajudar. Nas semanas seguintes, João passou a se abrir mais sobre seus sentimentos. Ele começou a terapia com um especialista, e, pouco a pouco, foi aprendendo a lidar com a dor que ainda o assombrava. Ele se tornava mais forte, não pela perfeição, mas pela coragem de enfrentar suas próprias feridas. Enquanto isso, o milionário continuava a expandir o alcance do projeto. Ele via agora a verdadeira vitória não apenas nas leis aprovadas ou nas crianças acolhidas, mas nas pequenas vitórias diárias. João superando seus próprios medos, crianças se sentindo seguras em seus novos lares, e a cidade finalmente entendendo que mudar o sistema não significava destruir o passado, mas aprender com ele. O caminho ainda estava longe de ser fácil, mas o milionário sabia que, com João ao seu lado, e com a comunidade se unindo para apoiar as crianças, eles haviam dado o primeiro e mais importante passo em direção a um futuro mais justo e cheio de esperança. O tempo passou e a cidade começou a testemunhar mudanças reais e duradouras. As crianças que antes eram negligenciadas, maltratadas e esquecidas, agora tinham um futuro, um lugar no mundo. O centro de acolhimento, inicialmente uma ideia, havia se tornado uma referência. Mas enquanto a cidade florescia, o milionário sentia, dentro de si, uma ansiedade crescente. Ele começava a perceber que, embora tivesse feito o que parecia certo, ainda havia algo em seu coração que não se resolvia por completo. O peso de seu passado, os erros cometidos por sua família, ainda o perseguiam. Ele sabia que tinha corrido atrás do que estava certo, mas as sombras de sua história de riqueza, e de como ela havia sido construída à custa do sofrimento de muitos, eram difíceis de afastar. O sucesso do centro de acolhimento, a admiração da comunidade, não pareciam suficientes para apagar a sensação de culpa que ele carregava. João, por sua vez, estava em um processo de evolução contínua. Ele se tornará um verdadeiro líder entre as crianças e os jovens do centro. Sua jornada de autodescoberta o havia levado a um lugar onde ele não se via mais apenas como um sobrevivente, mas como alguém com um propósito claro. Ele sabia que, ao ajudar os outros, estava curando a si mesmo. No entanto,
João também estava começando a sentir a pressão de ser constantemente visto como modelo de superação. A ideia de ser sempre forte já não fazia mais sentido para ele. Ele sentia a necessidade de ser mais do que a representação de uma história inspiradora. Ele queria ser compreendido como uma pessoa, com suas próprias fraquezas e medos. Foi durante um evento que o milionário organizou para lançar uma nova fase do centro de acolhimento que essa tensão interna de João veio à tona. Durante o evento, em meio a discursos emocionados e apresentações sobre o impacto positivo do centro, João subiu ao palco. A plateia estava cheia de expectativa, e ele, que sempre fora o exemplo do que era possível superar, hesitou por um momento. Ele olhou para os rostos diante de si, todos esperando palavras de inspiração. Mas, em vez disso, ele sentiu um nó na garganta. Ele não queria ser apenas uma figura de perfeição. Não queria mais ser o exemplo de força sem falhas. João tomou um respiro fundo e, com a voz baixa, começou a falar. Eu sei que muitos de vocês me veem como alguém que superou tudo. Mas eu preciso ser honesto com vocês hoje. Eu não sou perfeito. Eu tenho medo, eu tenho inseguranças. Às vezes, eu ainda acordo à noite, e tudo que vivi volta à tona. Eu não sei como resolver isso ainda. Mas o que aprendi é que não preciso esconder isso. Eu não preciso ser uma inspiração o tempo todo. O que eu realmente preciso é ser eu mesmo. A plateia ficou em silêncio por um momento. Muitos ficaram surpresos, pois esperavam uma mensagem mais tradicional de superação. Mas o que João disse tocou os corações de todos. Ele estava mostrando que ser verdadeiro era a maior forma de força. Ele não estava mais tentando agradar aos outros ou se encaixar em um modelo de perfeição. Ele estava sendo genuíno. O milionário, que assistia de perto, sentiu uma onda de emoção. Ele sabia que aquele momento era crucial para João. O garoto havia dado o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. E, ao fazer isso, também libertava todos ao seu redor da expectativa de perfeição. Após o evento, João e o milionário conversaram sobre o que havia acontecido. O milionário, tocado pelas palavras de João, disse: "Você foi incrível hoje. Eu sei que foi difícil, mas você mostrou a todos o poder da vulnerabilidade. Você me ensina tanto, João." João, com um sorriso tímido, respondeu: "Eu aprendi com você também." A verdadeira mudança não é apenas no que fazemos pelos outros, mas no que nos permitimos sentir e aceitar em nós mesmos. Enquanto isso, a cidade continuava a se reerguer. Mais crianças estavam sendo tiradas das condições de abuso e negligência, e a comunidade começava a criar uma rede de apoio para os jovens em transição, aqueles que deixavam o centro e precisavam encontrar seu caminho. A ideia de que todos eram responsáveis pelo bem-estar dos mais vulneráveis estava lentamente tomando forma. No entanto, nem todos estavam contentes com as mudanças. O milionário ainda enfrentava desafios por parte de algumas figuras poderosas da cidade, que se opunham à redistribuição de recursos e ao novo modelo de acolhimento. Eles viam o novo sistema como uma ameaça ao status quo, uma ameaça às suas antigas formas de controle. Havia também uma nova investida de oposição, agora mais organizada. Alguns membros da antiga administração do orfanato começaram a questionar as ações do milionário, alegando que ele estava se aproveitando da situação para ganhar notoriedade e lucros pessoais. As alegações não eram verdadeiras, mas ainda assim, as críticas começaram a ganhar força na mídia. Para o milionário, cada crítica era como uma faca no coração. Ele tinha dedicado tanto tempo e recursos a mudar a cidade, mas agora era confrontado com a dureza de uma resistência que não queria deixar as coisas como estavam. Foi nesse momento que João, mais uma vez, se mostrou o verdadeiro líder. Ele sugeriu ao milionário que organizassem um evento público para demonstrar, de forma clara e sem ambiguidades, como o novo centro e o modelo de acolhimento estavam funcionando. Era hora de mostrar à cidade que, longe de estar apenas com intenções pessoais, o projeto estava realmente beneficiando as crianças, os jovens e a comunidade como um todo. Com o apoio de João e do restante da equipe, o milionário organizou o evento. Foi uma noite marcante, em que centenas de moradores compareceram. O evento não apenas comemorava os sucessos do centro, mas também celebrava a união da comunidade. João, de novo, fez um discurso que emocionou a todos. Desta vez, ele estava mais tranquilo, mais confiante,
sabendo que não precisava se esconder atrás de um papel de super-herói. Eu já passei por muito. Mas o que mudou minha vida, mais do que qualquer coisa, foi sentir que não estava sozinho. Cada um de vocês me mostrou que a verdadeira força está em estarmos juntos, na luta, no apoio, na aceitação das nossas fraquezas e vitórias. As palavras de João tocaram a todos profundamente, e o evento foi um sucesso. A cidade estava, enfim, começando a se unir para construir algo novo, algo mais justo. O milionário observava tudo com um sorriso no rosto. Ele sabia que, apesar dos obstáculos, a jornada estava avançando, e ele havia encontrado sua verdadeira missão: não mais ser o salvador, mas ser um facilitador da verdadeira transformação, ao lado de João e da comunidade. A cidade parecia estar em um novo estágio de transformação. O centro de acolhimento, que havia começado como um simples projeto, era agora um modelo a ser seguido. As crianças, que antes eram ignoradas ou marginalizadas, agora tinham um espaço seguro, e mais importante ainda, tinham alguém que as via como seres humanos dignos de amor e respeito. O milionário, que havia dado o primeiro passo ao criar essa oportunidade, agora observava o impacto real da sua iniciativa em cada canto da cidade. João, agora completamente integrado à dinâmica do centro, se tornará uma referência para as crianças mais novas, não por sua história de superação, mas pelo exemplo de honestidade e vulnerabilidade que ele oferecia. Ele já não se via mais como o garoto que precisava de alguém para salvá-lo, mas como alguém capaz de ajudar a construir um futuro melhor para outras pessoas. Ele também se afastava cada vez mais da figura idealizada que as pessoas haviam criado para ele. Ele entendia agora que ser autêntico era a chave para alcançar seus objetivos, sem se perder no caminho. Enquanto isso, o milionário sentia uma satisfação crescente com o impacto de seu trabalho. No entanto, ele sabia que a verdadeira mudança não era apenas uma questão de transformar a vida das crianças, mas também de alterar profundamente as estruturas que antes sustentavam o sistema de acolhimento. A resistência política, embora mais silenciosa agora, ainda estava presente. O poder de algumas figuras influentes da cidade, que estavam desconfortáveis com o novo sistema, não havia desaparecido completamente. Era só uma questão de tempo até que surgisse uma nova tentativa de desestabilizar o projeto. O milionário decidiu então que deveria tomar uma atitude mais definitiva para garantir a continuidade das mudanças. Ele se preparava para um grande movimento político, com o objetivo de consolidar as reformas que haviam começado e torná-las permanentes. Seria necessário envolver mais aliados e assegurar que as leis que favoreciam os projetos de acolhimento fossem mantidas, independentemente da mudança nas administrações futuras. O caminho estava ficando cada vez mais claro, mas também mais desafiador. Enquanto se preparava para essa nova etapa, o milionário sentiu um desconforto em seu peito, algo que ele não conseguia identificar exatamente o que era. Ele sabia que a pressão estava aumentando, mas também sentia que tinha uma missão maior pela frente. O apoio de João e das outras crianças o mantinha motivado, mas havia momentos em que ele questionava se estava sendo eficaz, ou se estava apenas movendo peças em um jogo maior do qual ele não tinha controle total. Foi então que ele começou a ver mais claramente o que realmente estava faltando em seu projeto. Ele tinha transformado as estruturas físicas e sociais, mas algo ainda estava em falta: a verdadeira integração da comunidade com o centro. O projeto de acolhimento era maravilhoso, mas ele não estava atingindo seu pleno potencial sem a participação ativa das pessoas da cidade. Ele percebeu que, para a mudança ser verdadeiramente sustentável, todos precisavam se envolver. As crianças precisavam da ajuda direta da comunidade, e a comunidade precisava ver as crianças como parte integrante de seu futuro. Com esse pensamento em mente, o milionário propôs uma série de novas iniciativas para integrar ainda mais o centro com os cidadãos. Criou-se uma rede de voluntariado, em que os moradores poderiam se envolver diretamente no apoio às crianças, desde ajudando em atividades recreativas até proporcionando mentoria e tutoria acadêmica. O objetivo era criar um vínculo entre as gerações, para que as crianças se vissem como parte ativa da cidade, e a cidade se visse como uma extensão da família delas. João foi um dos primeiros a abraçar a ideia, propondo atividades onde ele poderia trabalhar com os moradores locais para ensinar habilidades que ele havia adquirido ao longo de sua jornada. Ele organizou workshops de artesanato, teatro e até de culinária, onde as crianças do centro ensinavam aos adultos e, ao mesmo tempo, aprendiam com eles. Esse intercâmbio de conhecimento e experiências foi um verdadeiro marco para o projeto, pois foi ali que a verdadeira transformação aconteceu. O projeto,
agora mais comunitário do que nunca, começou a florescer de maneiras inesperadas. A colaboração entre as crianças, os moradores e o milionário criou uma atmosfera de pertencimento que, até então, havia sido ausente. Mas não foi fácil. As tensões começaram a surgir quando grupos mais conservadores questionaram a ideia de integrar as crianças aos lares das famílias voluntárias. Alguns temiam que isso criasse um desequilíbrio social, outros não estavam prontos para lidar com a realidade de que havia tantas crianças em situação de vulnerabilidade em sua cidade. O milionário e João enfrentaram esses obstáculos com determinação. Eles organizaram reuniões com membros da comunidade, debatendo sobre as vantagens dessa integração, e usando os próprios exemplos das crianças para demonstrar como a interação com diferentes pessoas poderia criar um ambiente de suporte emocional e social. Mas a resistência ainda estava presente. Foi em uma dessas reuniões que o maior obstáculo surgiu. Um grupo de empresários locais, que inicialmente havia apoiado o projeto, começou a questionar os resultados financeiros das iniciativas. Embora os impactos sociais fossem evidentes, havia uma preocupação crescente com a sustentabilidade financeira. Esses empresários, que controlavam uma grande parte da economia local, ameaçaram cortar o apoio ao projeto, a menos que fossem feitas concessões significativas. O milionário sabia que estava em uma encruzilhada. Ele poderia ceder às exigências dos empresários e fazer concessões que enfraquecessem o impacto do projeto, ou poderia lutar para manter a integridade de sua visão. Mas ele sabia que ceder não era uma opção. As crianças e a comunidade não poderiam ser usadas como moeda de troca. Em uma reunião decisiva, o milionário expôs os riscos da mudança e reafirmou seu compromisso com o projeto. O que estamos fazendo aqui não é apenas transformar a vida dessas crianças, é transformar a nossa cidade. Não podemos permitir que interesses financeiros coloquem isso em risco, disse ele com firmeza. A tensão na sala era palpável, mas, ao final, o apoio da maioria dos presentes prevaleceu. O projeto seria mantido e continuaria a crescer, agora com mais respaldo da comunidade. Essa vitória foi um marco para o milionário. Ele soubera que o verdadeiro poder estava nas mãos das pessoas e na força da comunidade. João, que assistia de perto, viu em seus olhos um reflexo da batalha que havia sido vencida. O centro de acolhimento agora estava mais seguro do que nunca. Enquanto o milionário e João caminhavam pela cidade no fim do dia, ele disse: "Eu estava com medo, sabia? Achei que poderia falhar. Mas agora vejo que, por mais difícil que tenha sido, o futuro realmente está nas mãos das pessoas. Nós fizemos isso juntos." João olhou para ele com um sorriso suave. "Sim, fizemos. E juntos é que sempre faremos a diferença." A cidade estava mais forte, mais unida, e, finalmente, João sentia que, ao lado do milionário, havia encontrado seu verdadeiro lugar. Não mais o menino sozinho, mas parte de algo muito maior. O centro de acolhimento estava mais vivo do que nunca. Era uma manhã ensolarada de primavera, e o ar parecia vibrar com a energia de uma comunidade que finalmente havia encontrado seu equilíbrio. As crianças, agora mais confiantes, brincavam e estudavam, acompanhadas por voluntários que estavam começando a se tornar uma extensão da família delas. O milionário e João observavam, de longe, com um olhar de satisfação silenciosa, como se sentissem que todo o esforço deles finalmente estava ganhando forma. O milionário, que antes havia chegado à cidade carregado de dúvidas e inseguranças sobre sua capacidade de mudar algo significativo, agora se via diante de uma realidade transformada. Ele andava pelas ruas da cidade e era recebido com sorrisos e olhares de gratidão. As pessoas não o viam mais como um simples benfeitor, mas como alguém que havia realmente contribuído para o bem da cidade, alguém que não tinha apenas dado dinheiro, mas tempo, dedicação e, acima de tudo, esperança. João, ao seu lado, também estava em uma jornada de transformação. Ele já não era mais o garoto perdido que dormia em uma praça abandonada, mas um jovem que liderava com o coração e sabia que o futuro estava em suas próprias mãos. Ele sabia que havia muito a fazer ainda, mas a diferença agora era que ele sentia-se em casa. Ele tinha seu propósito e sabia que ele não estava sozinho. Nos últimos meses, o centro não apenas acolheu mais crianças, como também se tornou um espaço onde os jovens aprendiam a se expressar, a encontrar suas paixões e a desenvolver habilidades que poderiam levar para o resto de suas vidas. O trabalho de João com os voluntários se expandiu para um programa de mentoria, onde ele ajudava outros jovens a encontrar seu caminho,
compartilhando sua experiência e sua visão de um futuro cheio de possibilidades. O projeto que o milionário havia idealizado era mais do que um sucesso, ele era um legado. A cidade estava experimentando um renascimento. Havia uma sensação de comunidade nunca antes sentida, como se, finalmente, as divisões entre as pessoas tivessem sido superadas. As antigas barreiras sociais começaram a se dissolver à medida que cada morador, de alguma forma, sentia-se responsável pela mudança. E, naquele dia, algo ainda mais emocionante aconteceu. O milionário decidiu que era hora de dar um passo definitivo para garantir que o projeto fosse perpetuado, independentemente de sua presença. Ele anunciou, com uma solenidade discreta, a criação de uma fundação dedicada a expandir o centro para outras cidades que precisavam do mesmo tipo de apoio. Ele sabia que seu trabalho não estava acabado, mas agora ele havia construído uma base sólida e estava pronto para transferir a responsabilidade para as mãos da comunidade. João foi convidado para ser o coordenador da fundação, uma honra que ele recebeu com humildade e uma profunda gratidão. Ele sabia que o próximo passo não seria fácil. Seria necessário muito esforço, muita coordenação e, acima de tudo, empatia para replicar o que haviam construído ali. Mas, agora, ele estava preparado para isso. Durante uma cerimônia simples, mas cheia de significado, João subiu ao palco e olhou para a plateia. O milionário estava ao seu lado, e os rostos das crianças e dos voluntários estavam radiantes. João sabia que aquele momento representava não só a realização de um sonho, mas também o começo de um novo capítulo para ele, para o milionário e para todos que haviam se unido na luta por um futuro melhor. Eu nunca imaginei que chegaria até aqui, disse João, com a voz firme, mas emocionada. Quando cheguei aqui, eu não sabia o que esperar, nem mesmo acreditava que alguém se importava comigo. Mas agora vejo o que realmente importa. O que importa é a nossa capacidade de criar algo maior do que nós mesmos. O que importa é a nossa capacidade de amar e apoiar uns aos outros, de construir juntos um futuro onde todos possam ter uma chance. O público estava em silêncio, completamente absorvido pelas palavras de João. O milionário olhou para ele com um orgulho imenso, sabendo que aquele jovem, com sua humildade e coragem, havia se tornado não só um líder, mas o coração pulsante de toda mudança que havia ocorrido. Ao final da cerimônia, as crianças se aproximaram do palco, trazendo flores e desenhos feitos à mão, símbolos de sua gratidão. O milionário olhou para elas e sentiu uma onda de emoção, pois finalmente compreendia que sua busca por um propósito maior havia sido atendida. Ele não havia apenas mudado vidas, ele havia restaurado a esperança de uma cidade inteira. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava sob as luzes das ruas e o som da celebração ecoava nas praças, o milionário e João caminharam juntos pelas ruas, como haviam feito tantas vezes, mas agora com uma sensação de paz e realização. João olhou para o milionário e sorriu. Eu sempre pensei que só seria alguém se tivesse o suficiente. Agora eu sei que ser alguém é sobre o que você dá aos outros. O milionário respondeu, com a voz suave, eu também aprendi isso, João. Eu pensei que estava dando algo a você. Mas na verdade, você me deu tudo. E assim, sob o céu estrelado da cidade que agora era um reflexo do que havia sido construído entre eles, o milionário e João sabiam que estavam começando não só um novo capítulo de suas próprias vidas, mas de toda uma comunidade que, finalmente, havia encontrado a força de estar unida. A mudança havia chegado. E o futuro, agora, estava ao alcance de todos. Fim. Se você chegou até o final, comente banco, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.